Você conhece os fariseus? Pois é, esse grupo difícil, esse grupo que foi chamado por Jesus de hipócritas, de fingidores, de pessoas com uma piedade apenas exterior. Sim, os fariseus foram um grupo importante dentro do judaísmo do Segundo Templo e nós hoje vamos falar sobre eles. Olá, eu sou o Pastor Paulo Oni, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, já vai lá, se inscreve, comenta aqui sobre o vídeo, deixa o seu like e estamos aí nas férias. E nessas férias tem uma série especial que começa com esse vídeo, onde nós vamos falar sobre as principais seitas, os principais grupos do judaísmo contemporâneo da época de Jesus Cristo. Vamos falar dos fariseus, vamos falar dos saduceus, vamos falar dos essênios, porque esse conhecimento é fundamental para que você conheça melhor o mundo e o contexto do Novo Testamento. Vale dizer que nem os saduceus, nem os fariseus, nem os essênios aparecem no Antigo Testamento. E isso nos leva à primeira descoberta de que esses grupos nasceram no período intertestamental. Vamos começar com os fariseus? Que grupo era esse? O que eles pensavam? De onde eles vieram? O que eles se transformaram? Fica ligado aí no vídeo, porque hoje o assunto é sobre os fariseus. A denominação fariseu vem do seu correspondente hebraico parushim, que parece vir do verbo hebraico parash, cujo sentido básico é estar separado ou estar limpo cerimonialmente. E não está claro se essa denominação era algo pejorativo, ou seja, uma denominação dada pelos adversários dos fariseus, ou se era algo positivo, ou seja, uma auto-intitulação dada pelos próprios fariseus. De acordo com o teólogo Joaquim Jeremias, os fariseus não estavam restritos às classes mais altas da sociedade. Pelo contrário, eram, na sua maioria, formados por pessoas do povo, sem uma formação técnica ou sem pertencer a uma elite, no caso, os escribas, que eram pessoas com uma expertise específica na arte da escrita. Com relação às origens do movimento farisaico, os estudiosos apontam duas possibilidades que podem ter ocorrido de forma conjunta. A primeira está relacionada ao contexto pós-exílico chamado deuteronomista, onde a recuperação dos preceitos e da prática da lei estavam no centro das preocupações da liderança religiosa judaica daquele momento. E nesse sentido, alguns estudiosos defendem a ideia de que Esdras, o mesmo Esdras do Antigo Testamento, seria o grande patrono desse movimento que ganharia corpo e relevância no decorrer do tempo. Dentro de todo o movimento de helenização promovido por Antíoco Epifânio, é provável que os fariseus tenham a sua origem atrelada ao grupo chamado de racídicos e possam ser incluídos entre aqueles que estavam buscando justiça e juízo. Outra alternativa é relacionar os fariseus à associação dos judeus piedosos e extremamente devotos à lei, conforme 1 Macabeus 2,42. De acordo com o relato dos Evangelhos e Atos, os fariseus constituíam a força religiosa mais influente da época, com cerca de 6.000 integrantes, sendo apresentado como o grupo de maior resistência a Jesus e seus discípulos. Entretanto, há momentos em que os fariseus parecem expressar trégua em relação a Jesus e os seus discípulos. Eles advertem Jesus, dizendo que a vida dele está em perigo por causa de Herodes, conforme Lucas capítulo 13, versículo 31. Convidam-no para refeições, conforme Lucas 7, 36 a 50 ou 14, versículo 1. São atraídos a Jesus e até creem nele, conforme, por exemplo, João 3, 1 a 21. E protegem os primeiros cristãos, conforme Atos 5, 34 a 39. Paulo afirma que ele mesmo era fariseu antes da conversão. Lucas descreve os fariseus, e mais especificamente Gamaliel, como pessoas que eram respeitadas por todo o povo. Flávio Josefo também atesta que dentre os demais grupos religiosos, os fariseus eram aqueles que interpretavam a lei de forma mais acurada.
A importância do movimento farisaico também é atestado por Joséfo. Ele diz que os fariseus davam tanto suporte às massas, ou seja, a certos movimentos populares, quanto exerciam influência muito grande entre os judeus. Entretanto, para alguns estudiosos, a real proeminência dos fariseus é discutível. Com relação aos relatos de Joséfo, é possível que ele tenha exagerado no seu relato, uma vez que o próprio Flávio Joséfo se apresenta como fariseu em sua biografia. Nesse sentido, esses estudiosos defendem que os saduceus eram a força dominante dentro do chamado período do judaísmo do Segundo Templo, judaísmo contemporâneo a Jesus Cristo e aos apóstolos. Se partirmos do pressuposto que os fariseus tinham um papel importante dentro de toda a sociedade judaica nos tempos de Jesus, qual seria essa razão? O motivo mais provável é supor que a reputação dos fariseus está atrelada ao fato que eles eram conhecidos como intérpretes acurados da lei de Moisés. É nesse sentido que Flávio Joséfo também descreve os fariseus, dizendo que eles eram peritos sem igual, e eles se jactavam desse status. O relato da conversão do apóstolo Paulo também nos dá dicas da severidade em relação à lei praticada pelos fariseus. Paulo diz: sou judeu, nascido em Tarso, da Sicília, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Atos 22:3. E ele acrescenta: eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseus, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Atos 26, versículo 5. É interessante observar que os essênios, um grupo sectário em oposição à liderança religiosa judaica, eles deixaram registros que descrevem o oposto daquilo que Paulo e Joséfo atestam sobre os fariseus. Em alguns trechos dos manuscritos do Mar Morto, os fariseus são acusados de flexibilizar muitos pontos da lei de maneira a seduzir o povo, conduzindo-os desta maneira à perdição. As práticas religiosas dos fariseus podem ser resumidas à declaração de Paulo quanto ao zelo por Deus. Esse zelo compreendia a estrita observância da Torá e da tradição. As formas de prática zelosa eram variadas. As leis com relação à dieta, ou seja, à alimentação, exacerbavam as regras kosher do Antigo Testamento, no sentido de que era proibido a um judeu, ou seja, a um fariseu, que se comesse na casa de alguém considerado pecador ou impuro, embora pudesse acolher esse mesmo pecador em sua própria casa para fins de refeição. A preocupação com a pureza ritual estava presente em grande parte do judaísmo, mas com especial destaque no farisaísmo. Outra prática ligada ao zelo farisaico à lei dizia respeito à observância do sábado. Alguns rabinos fariseus proibiam que se cuspisse no chão bruto no dia de sábado, para que tal ato não agitasse a poeira, o que viria a constituir a ação de arar a terra, quebrando assim a proibição de trabalhar no sábado. As mulheres não deveriam se olhar no espelho no dia de sábado, para que, caso vissem um cabelo branco, não fossem tentadas a arrancá-lo e, cedendo à tentação, trabalhassem assim no sábado. Constituía um dilema se um fariseu podia comer um ovo posto em algum dia de festividade. Estariam tais ovos maculados, ainda que as galinhas não tivessem consciência desses dias festivos? Considerando a importância do movimento farisaico nos tempos de Jesus, esse movimento não era um movimento coeso. As duas principais facções dentro do farisaísmo, do judaísmo do Segundo Templo, eram representadas por duas escolas de interpretação da Torá, a saber, a escola de Shammai, uma escola mais restrita e literalista, e a escola de Hillel, que tinha uma interpretação mais flexível. A disputa entre esses dois grupos se tornou tão intensa que o rabinismo posterior descreveria essas duas disputas, esses dois grupos, em termos dos judeus terem duas Torás. Essas disputas levariam a crises entre essas duas escolas que culminariam em conflitos
físicos. Quais eram então as doutrinas mais básicas dos fariseus? Os fariseus formavam um grupo que não tinha nenhuma dificuldade em se integrar com a sociedade, diferente dos essênios, que escolheram se separar fisicamente, criando um tipo de sociedade alternativa. Os fariseus criam que suas condutas zelosas poderiam influenciar o povo de maneira direta. De acordo com Flávio Joséfo, os fariseus eram conhecidos como pessoas cujas condutas eram virtuosas e que suas práticas religiosas também seguiam esse padrão. Um dos principais guias de conduta era Halaká, que consistia em um corpo de leis que incluía tanto os mandamentos escritos, por exemplo, a Torá, como também as normas orais. Essas normas orais eram conhecidas como a tradição dos seus pais ou a tradição dos anciãos, conforme nós temos em Marcos 7:5. Essas tradições provavelmente constituíam numa espécie de Mishnah, ou seja, interpretações e comentários referentes às leis mosaicas. Todo o sistema de tradições e normas desenvolvida pelos fariseus tinha o objetivo de que todo o povo judeu se transformasse na nação de sacerdotes planejada por Deus, como fora predito lá em Êxodo 19:5-6. Assim, aspectos como a purificação cerimonial, a aplicação dos preceitos da lei, a incluir os códigos de santidade sacerdotais eram elementos fundamentais para os fariseus. Essa era a forma requerida por Deus para que todo o povo vivesse, cumprindo assim os requerimentos da oração diária do Shema, entoado todos os dias pelos judeus. Entretanto, essa ambição com relação à pureza cerimonial e os cumprimentos dos preceitos da Torá erigiu um muro entre os fariseus e o restante do povo, que ainda era incapaz de atingir o seu nível. Tal situação é muito bem expressa pelo relato da oração do fariseu e do publicano no templo, conforme Jesus narrou e conforme está escrito lá em Lucas 18:9-14. O relato do Novo Testamento nos apresenta um quadro bem extremado dos fariseus, como se eles fossem um grupo que hoje poderíamos chamar de fundamentalistas ou até de xiitas, entre aspas. Entretanto, dentro do judaísmo do Segundo Templo, contemporâneo a Jesus, os fariseus ocupavam uma posição de centro em relação aos saduceus de um lado e aos essênios de outro. A concepção sobre a providência divina é um exemplo clássico onde podemos observar a peculiaridade do pensamento farisaico em comparação a outros movimentos da época. Os fariseus criam de fato na soberania e na providência divina. Entretanto, de acordo com o que Joséfo nos atesta, os fariseus também consideravam que a responsabilidade humana era um aspecto central da lei. Ou seja, o livre-arbítrio humano cooperava com a providência divina. Já os saduceus tinham uma posição liberal no sentido de negar qualquer tipo de conceito de providência ou destino. Outro ponto é com relação à ressurreição. Enquanto os fariseus criam não somente na ressurreição dos eleitos, mas também na sua recompensa por parte de Deus, os saduceus negavam completamente essa realidade, enquanto que os essênios criam apenas na imortalidade da alma. O texto de Atos 23:8 deixa evidente a disputa entre os fariseus e saduceus quando o assunto era ressurreição. Por fim, dentro do âmbito político, os fariseus eram contra qualquer tipo de revolta judaica contra os romanos, ou seja, eles tinham uma visão pragmática e realista da situação. Aliás, a própria destruição do templo em 70 d.C. e a consequente extinção do partido dos saduceus, bem como a destruição final dos essênios pelos romanos, é explicada em parte por causa do judaísmo posterior a esse tempo, com uma roupagem basicamente farisaica. Por fim, dentro do âmbito político, os fariseus eram contra qualquer tipo de revolta judaica contra os romanos, ou seja, tinham uma visão muito pragmática e realista da situação. Enquanto os saduceus e os essênios, ambos os grupos eles foram exterminados no sentido de deixarem de existir depois da destruição do templo, nós podemos ver que o judaísmo pós 70 d.C., ou seja,
pós-templo, pós-segundo templo, vai ser um judaísmo basicamente de roupagem farisaica. Nesse sentido, o pragmatismo farisaico foi aquele que venceu todas as disputas da sua época e se tornou uma forma básica e justamente o judaísmo que perdurou para as próximas gerações. Como conclusão, nós podemos dizer que o movimento dos fariseus nasceu como uma reação positiva dos judeus zelosos para guardar a lei e as tradições, mas que isso foi sendo desvirtuado a tal ponto que nos evangelhos os fariseus eles são pintados como hipócritas, ou seja, eles na sua forma exterior guardavam a lei, mas o seu coração estava longe do coração e dos propósitos centrais da própria vontade de Deus. Em outras palavras, os fariseus eles deixaram de seguir o espírito da lei para se tornarem pessoas mais legalistas e moralistas. São pessoas que Jesus ele combateu e combateu muito durante o seu ministério. E aí, você aprendeu bastante sobre os fariseus? Qual era o seu entendimento sobre os fariseus, hein? Coloca aqui nos comentários. E esses fariseus são um grupo muito importante. Vale a pena você prestar atenção, revise o conteúdo desse vídeo, porque aqui você aprendeu um pouquinho sobre a origem, desenvolvimento e como que os fariseus eles se tornaram uma força importante, popular e também na época de Jesus uma força de resistência contra o próprio Jesus e contra os seus discípulos. Essas e outras perguntas eu respondo para você aqui no meu livro E Deus Falou na Língua dos Homens. Uma robusta introdução à Bíblia, introdução essa que vai te ajudar a conhecer sobre os aspectos iniciais, sobre as estruturas importantes, sobre o peso teológico desse livro, que é o livro que nos revela a salvação por meio de Jesus Cristo. Adquira E Deus Falou na Língua dos Homens, o link está aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes, deixe o seu like, coloca aqui nos comentários aquilo que você aprendeu, aquilo que você não sabia e aquilo que você já sabia sobre os fariseus, que foi de alguma maneira aí complementada pelo nosso conteúdo. Nós voltamos no próximo vídeo falando dos saduceus. Essa é a nossa série especial de férias aqui no nosso canal, falando das principais seitas dos grupos religiosos da época de Jesus. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.